300 e poucos bispos, o Papa não vai, mas autoriza que os 300 e poucos bispos vão, e ali começa o primeiro concílio, chamado Concílio de Nicéia. E o que acontece? Puxa vida, agora o cristianismo vai. Não, Constantino falou assim, agora o cristianismo vai vir. Nós vamos escrever aqui aquilo que a gente quer que escreva. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Para quê? Para dominar as nações, as mentes. Assim fica mais fácil de mandar. E os anos foram passando e vieram as cruzadas, e vieram a Inquisição, e nós tornamos a nossa fé em guerra. Porém, Jan Hus começa um trabalho que se estenderia e que chegaria até nós. Jan Hus foi um estudioso, tentou ser padre, só que no século XV ele descobriu que a igreja estava numa zona que haviam metido os pés pelas mãos, as tais das indulgências, onde você tinha que pagar para a igreja para poder ascender a espiritualidade, para poder ter o seu terreno no céu. Imagina o tamanho do absurdo. E aí Jan Hus começa a dizer: ninguém precisa de ninguém para chegar ao Criador. O sacerdócio da igreja falou: como assim? Como é que vai ficar dessa forma? Não, precisa do padre, precisa do bispo, precisa não sei o que, precisa não sei o que lá. E aí eles muito carinhosamente convidaram Jan Hus para o churrasco, onde ele era a carne. Ele morreu cantando, feliz, porque não abdicou de seguir o Cristo. E disse: hoje matam um ganso, mas daqui a 100 anos tem alguém brigando. E aí saiu mas daqui a 100 anos haverá um cisne, e estes vocês não matarão. E o cisne veio 100 anos depois, Martinho Lutero, e consolidou-se a reforma protestante, e nasce uma nova religião, bem mais cristã do que estava o cristianismo católico daquela época. Hoje, graças a Deus, o cristianismo católico está muito bem. Nós temos um Papa que, olha, glória a Deus, aleluia. O homem especial, vamos orar bastante por ele, porque a gente precisa muito desse Papa, porque os nossos irmãos católicos se afastaram durante tanto tempo que precisam retornar para a realidade do cristianismo. E o Papa Francisco tem conseguido fazer isso. Mas aí veio o protestantismo, estava tudo maravilhoso, mais ou menos. Porque aí a gente começa de novo a buscar aquele reino material. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma desgraça enorme, chamada teoria da prosperidade. Os nossos irmãos evangélicos, alguns, a minoria, é bem importante que se diga, a minoria, só que é uma minoria que faz um barulho danado, prometem o reino de Deus na terra. Só que Jesus falou assim: meu reino não é deste mundo. Então eles se valem, por exemplo, do texto da parábola dos talentos, ou do texto de João, que eu disse: eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância. Isso está em João. Abundância é o que? Ferrari, é exterior, né? Ir para a Europa todo ano, né? Que deve ser maravilhoso ir para a Europa todo ano. Eu adoraria ir para a Europa todo ano, né? Deve ser maravilhoso ter dinheiro. Essa coisa é que muitos dizem: não, mas é uma aprovação muito difícil. Eu imagino, mas eu até peço sempre a Deus: Senhor, eu estou pronto para essa aprovação. Mas é que ele ainda não acreditou em mim. Mas o mais importante, quando nós vamos à parábola, ao sermão da montanha, sermão das bem-aventuranças, Jesus nos diz: buscai o reino dos céus, e o demais lhe será dado por acréscimo da misericórdia divina. Buscai Deus, buscai compreender Jesus, buscai o perdão, buscai a felicidade plena da vida. E aí o resto lhe será dado.
gente quer ter dinheiro, né? Todo mundo quer, eu quero, todos nós queremos, né? Mas será que a gente está pronto para o dinheiro? Porque o dinheiro muitas vezes corrompe. Se eu tenho dinheiro, eu não preciso ter humildade. Se eu tenho dinheiro, eu quero saber do meu carro, da minha casa, da minha viagem, do vício. E talvez eu me desligue de Jesus. Agora, se eu tenho Jesus, pode vir o dinheiro, que não vai me corromper. E com o dinheiro eu vou abrir empresas e dar empregos. Com o dinheiro eu vou abrir asilos, né? Centros de tratamento, de acolhimento dos nossos irmãos idosos. Eu vou abrir orfanatos. Eu vou investir na ciência para a descoberta de curas para as doenças. Eu vou tornar o dinheiro que não é meu, mas está comigo, em algo que faça o avanço da humanidade. O dinheiro é de Deus. Só que nós precisamos tê-lo em nossos corações, em nossas mentes, porque assim a gente semeia o crescimento dos nossos irmãos de caminhada. Buscai antes o reino de Deus, e o demais lhe será dado por acréscimo da misericórdia divina. O sermão das bem-aventuranças ainda ecoa desde a Galileia. Nós lá estávamos, meus irmãos e minhas irmãs. Talvez não fisicamente ou sequer espiritualmente, mas estávamos ali representados por mais de 4.000 irmãos e irmãs nossas, que ouviam direto do amor que é Jesus, a mensagem divina. Bem-aventurados sois vós, quando vos mentirem, vos perseguirem e vos injuriarem. Bem-aventurados os pobres no espírito, bem-aventurados os mansos, os pacificadores. Quem era a plateia? 4.000 homens e mulheres. Não eram doutores, não eram cineastas, não eram escritores, não eram advogados, médicos, eram pessoas do povo. Grande parte deles, pobres no espírito, extremamente ligados com a divindade, mas passando pela pobreza material, para trazer o testemunho. E ele dizia lá na frente: meu reino não é deste mundo, nos apontando o caminho a seguir. E o caminho a seguir é Jesus. Só compreendendo esse amor é que nós podemos seguir. E quando nós não o compreendemos, nós não conseguimos seguir. É o professor por excelência. E por quê? Porque nós podemos ser convidados pela casa para uma palestra de uma semana aqui sobre perdão. E aí vocês nos encontram um dia na rua, fechando os outros, mostrando o dedo no meio, brigando no trânsito. E somos nós. Falamos de uma semana de perdão, mas somos alunos. Jesus não, é mestre por excelência. Ele fala, ele faz. Ele ensina, ele faz. Ele chega para Pedro e fala: perdoarei 70 vezes 7, e o que ele faz no auge da crucificação? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Exemplifica o perdão, e mais do que isso, nós prestemos atenção em como ele fala. Ele não fala: Pai, eu os perdoo. Ele fala: Pai, perdoai-os. E por quê? Porque ele não estava agredido, não estava magoado, não estava chateado, não estava melindrado. É diferente de nós. Vamos ao cabeleireiro, fazemos aquela bela tintura no cabelo, cortamos, alisamos, chegamos em casa, o marido não presta atenção, a gente já se desarmoniza, bota o bico na cara: você não me ama, não está nem aí comigo, né? E aí exigimos perdão, não perdoamos, ou preparamos a nossa mala, está ali a nossa roupa para o jogo, sexta-feira, temos um jogo com a rapaziada no sábado, né? Está tudo preparado, já combinamos o churrasquinho após o jogo. E aí a mulher vem e fala assim: benzinho, mamãe vem em casa amanhã. E nós amaldiçoamos a velha. Nos desarmonizamos porque perdemos nosso jogo, exigimos perdão. Uma semana depois ainda está um de bico com o outro. Jesus não. Cuspiram-lhe na face, colocaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, flagelaram-lhe as carnes
colocaram-lhe uma cruz e ele disse: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele não tinha que perdoar, não tinha que ficar chateado, ele nos conhecia. Sabe o que é isso? Este é Jesus. Este é Jesus que Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros vieram nos ensinar. Sigamos esse mestre de amor e de paz, que tem cuidado de nós há tantos milhares de anos, carregando-nos com muito carinho, dando-nos todas as condições de carregarmos a nossa cruz, como ele fez. Mais uma vez o professor, já encerrando. Na via dolorosa, ele carregou a sua cruz. Ele que não tinha nada, nenhum pecado, entre aspas, a pagar, entre aspas, novamente. Mas ele aceitou a sua cruz, carregou o tempo inteiro. E todas as vezes que caía, levantava. Como quem diz, cada um carregará a sua própria cruz. Eu estou ensinando a vocês. Carreguem a cruz de vocês, porque a cruz de vocês é a libertação, é a paz, é o amor, é a prosperidade. E quando tiver difícil, até nisso eles preocupam em ensinar para a gente. E a gente cair, vai aparecer um Cirineu, vai aparecer um Simão Cirineu. E detalhe, ele não vai carregar a cruz por nós, ele vai nos ajudar a carregar a cruz. Simão não pegou a cruz e levou sozinho. Os dois abraçaram a cruz e os dois foram juntos. Meus irmãos, minhas irmãs, as nossas cruzes são a nossa libertação, a nossa alegria, a nossa saúde, a nossa prosperidade. Estejamos com Jesus, esse mestre de amor e de paz, e que Ele possa, cada vez mais, nos abençoar e ser o norte de nossas vidas.